Um grupo de anjos, conhecidos especificamente como os serafim. Na língua hebraica, serafim significa aqueles que queimam. O livro de Isaías nos traz informações sobre os serafim. Isaías é um livro fascinante para explorar. Em primeiro lugar, as profecias de Isaías são algumas das mais bem registradas de todos os livros do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1948, incluíam uma cópia do livro datada de 100 anos antes de Cristo, que era mais de 1000 anos mais antiga do que a próxima cópia existente, de 900 anos antes de Cristo. Na época, a tradução da versão revisada da Bíblia estava quase concluída, mas foi pausada para verificar esses documentos e, surpreendentemente, muito pouco precisou ser modificado. Durante a segunda metade do Reino de Israel, Isaías viveu em Jerusalém e transmitiu a mensagem de Deus aos líderes de Jerusalém e Judá. Ele trouxe, acima de tudo, uma mensagem de julgamento divino. Isaías advertiu os líderes corruptos de Israel sobre as consequências da rebelião contra a aliança com Deus. Ele previu que Deus usaria os poderosos impérios da Assíria e posteriormente da Babilônia para punir Jerusalém caso persistissem na idolatria e opressão aos pobres. No entanto, essa advertência foi integrada a uma mensagem de esperança. A visão majestosa de Isaías de Deus, sentado em seu trono no templo, cercado por criaturas celestiais, clamando, Santo, 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 fez com que Isaías, de repente, percebesse a corrupção dele e do povo de Israel. Ele pensou que seria destruído pela santidade de Deus, mas isso não aconteceu. Então, um dos serafim voou em sua direção e o purificou com fogo, não para destruir, mas para limpá-lo do pecado. Enquanto Isaías reflete sobre essa experiência singular, Deus o encarrega de uma tarefa desafiadora. Ele deveria continuar pregando sobre o julgamento iminente, mas, paradoxalmente, seus avisos endureceriam ainda mais o coração do povo, pois Israel havia ultrapassado o ponto de retorno. Portanto, o impacto do endurecimento pela palavra de Deus é um tema crucial, e não é surpreendente que Isaías tenha questionado: até quando devo continuar pregando e endurecendo-os sem resposta? Isaías enfrentou uma das missões mais difíceis entre todos os profetas. Contudo, se não tivesse perseverado, não teríamos este livro notável. Na época, ele não sabia que séculos depois este livro seria uma fonte de inspiração, mas em sua vida ele se sentiu como um fracasso. Ninguém ouvia, apenas se tornavam cada vez mais resistentes ao longo de 40 anos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e a borda de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafim, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, as ombreiras e os umbrais tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Ai de mim, eu gritei, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafim voou até mim com uma brasa viva na mão, que ele havia tirado do altar com tenazes, e tocou em minha boca e disse, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Isaías 6, 7. O profeta percebeu imediatamente que não tinha o direito de estar na presença santa de Deus e confessou isso. Então, um dos serafim pegou uma brasa ardente do altar e tocou os lábios de Isaías para purificar seu pecado. Assim, os serafim têm asas, proclamam a santidade de Deus e destacam a necessidade de purificação do pecado. Apesar de os serafim e os querubim pertencerem a diferentes hierarquias e serem envoltos em mistério na Bíblia, ambos compartilham uma característica: continuam louvando a Deus.
Anjos e seres celestiais são adoráveis, mas sua adoração empalidece diante de nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, diante de quem todas as forças no céu e na terra se curvam em devoção sagrada e adoração sem fôlego. Ao mestre de música para os lírios, um salmo de Asaf. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho. Tu que estás entronizado entre os querubins, resplandece. Salmo 81. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado entre os querubins, a terra estremeça. Salmo 99, 1. A expressão santo, santo, santo é encontrada 2 vezes na Bíblia. Uma vez no Antigo Testamento, Isaías 6, 3, e outra no Novo Testamento, Apocalipse 4, 8. Nas 2 ocasiões, essa frase é proferida ou entoada por criaturas celestiais e está ligada à visão de um homem sendo levado ao trono de Deus, primeiro pelo profeta Isaías e depois pelo apóstolo João. A santidade de Deus é um dos atributos mais difíceis de entender entre todos os atributos de Deus. A santidade não é algo que temos naturalmente. Tornamo-nos santos apenas por meio de Cristo. É uma santidade que nos é atribuída, é imputada a nós. Somente por meio de Cristo somos considerados justos perante Deus. 2 Coríntios 5, 21. A santidade de Deus é o que o diferencia de todas as outras criaturas, o que o separa de tudo mais. A santidade de Deus vai além de sua perfeição ou pureza imaculada. É a essência de sua singularidade, sua transcendência. A santidade de Deus representa o mistério de sua grandeza e nos leva a contemplá-lo com admiração à medida que começamos a entender um pouco de sua majestade. Na visão de Isaías, descrita em Isaías 6, ele testemunhou pessoalmente a santidade de Deus. Isaías, sendo um profeta de Deus e um homem justo, reconheceu sua própria pecaminosidade diante da presença de Deus, assim como os serafim que estavam na presença de Deus. Os serafim que clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, cobriam seus rostos e pés com 4 de suas 6 asas. Cobrir o rosto e os pés, sem dúvida, expressava o respeito e o temor diante da presença direta de Deus. Êxodo 3, versículos 4 e 5, quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, estou aqui. E Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é santo. Em Apocalipse 4, João teve uma visão do trono de Deus semelhante à de Isaías. Seres viventes ao redor do trono, em reverência e admiração pelo santo, clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4, 8. De acordo com João, as criaturas ao redor do trono continuamente prestavam louvor, honra e reverência a ele. É interessante notar que a reação de João à visão do trono de Deus foi diferente da reação de Isaías. Talvez porque João já tivesse encontrado o Cristo ressuscitado no início de sua visão, não há menção de ele desmaiar de terror ou perceber sua própria pecaminosidade. Apocalipse 1, 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. 2 Coríntios 5, 21. Por fim, os anjos ao redor do trono, em ambas as visões, proclamam Santo, 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 mostrando que Deus é o mesmo em ambos os testamentos. Muitas vezes pensamos no Deus do Antigo Testamento como um Deus de ira e no Deus do Novo Testamento como um Deus de amor. No entanto, Isaías e João pintam uma imagem unificada de nosso Deus Santo, magnífico e glorioso, que permanece inalterado. Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Tiago 1, 17. A santidade de Deus é eterna, assim como ele é eterno. Como Isaías mencionou que cada um clamava ao outro, podemos presumir que havia vários serafim. A função dos serafim é louvar o nome e o caráter de Deus no céu.
Seu ministério está diretamente ligado a Deus e ao seu trono celestial, já que estão posicionados acima do trono, ao contrário dos querubins que estão ao lado dele. Eles eram incrivelmente belos. Com 2 asas cobriam o rosto e os pés, e com 2 voavam, sugerindo que alguns seres angelicais têm a capacidade de voar. No entanto, a Bíblia não apoia a ideia comum de que todos os anjos têm asas. O conceito tradicional de anjos com asas deriva de sua habilidade de se mover instantaneamente e com velocidade ilimitada de um lugar para outro. E as asas são consideradas como facilitadoras desse movimento rápido. Os serafim, ou aqueles que queimam, são mencionados apenas nesta passagem em Isaías. Eles estão de alguma forma ligados ao trono de Deus e não aparecem como seres humanos como outros anjos, parecendo ser uma ordem mais elevada de anjos. São uma classe diferente de seres celestiais em relação aos querubins, apesar de também terem asas. No entanto, tanto os serafim quanto os querubins lutam contra o mal.